E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Antes da gente começar a nossa aula aqui, eu dei essa entrada aqui, comecei a gravar, só que não deu tempo de eu abrir, eu esqueci que eu não estava gravando. E aí quando eu liberei a gravação aqui, como chama? Fugiu da cabeça aqui, o aplicativo não, o programa para gravar a tela. Já era tarde, mas eu consegui, acho que só gravar a finalização. Tudo muito simples, tudo muito bem calculado. Só vi o 100%, 50% fiz minha entrada. Eu falo assim, só tudo simples, muito calculado, porque eu estou falando de uma forma básica, de uma forma coloquial. É claro que existem algumas teorias por trás de um gatilho de entrada como esse. Muita gente fala assim, qual é o melhor gatilho de entrada? Qual é o melhor gatilho de entrada em suporte e resistência? Aqui foi o melhor gatilho de entrada? Por que aqui não é o melhor gatilho de entrada? Por que o gatilho de entrada no melhor não é aqui? Existe uma série de fatores, existe uma série de teorias, existe uma série de acontecimentos, existe uma série de movimentações gráficas para te dar o chamado gatilho de entrada. Eu não sei se esse termo é um termo que deve ser usado, gatilho de entrada, porque na verdade não existe o gatilho em si, mas existe uma série de fatores que autorizam uma entrada, uma negociação com baixo risco. Então, se você procura sempre o melhor gatilho, a melhor forma de entrar, você tem que procurar sempre o quê? O baixo risco no trade. Então, quando eu vi ali que poderia ter um baixo risco, eu fiz a minha entrada. Ainda eu corri aqui um calor, né? Porque o preço veio até abaixo para depois corrigir. Mas deu bom. Deu bom. Qual foi o gatilho de entrada? Meu gatilho de entrada foi que ele veio testar a região, um novo canal novamente, e como ele está com preço acima do último valor de briga, do preço do mercado, eu fiz o quê? Uma entrada para continuidade, porque essa entrada aqui seria uma entrada em qualquer mercado, com qualquer tempo de expiração. Poderia ser no Forex, poderia ser no índice, poderia ser na cripto com um tempo de expiração normal no mercado aberto, independente se fosse 1 minuto ou vários minutos. Por exemplo, ele já está aqui 4 minutos seguindo a tendência de alta. Então, o gatilho de entrada, a meu ver, em suporte e resistência, nada mais é do que a correção de uma tendência, de uma movimentação certa. Entendeu? Então é isso que eu procuro. Por isso, as novas aulas que eu vou subir agora, que eu vou começar a subir agora nessa virada de ano para o treinamento, eu vou buscar trazer um pouquinho isso para os alunos também, essa nova visão de novos mercados, de novas oportunidades, tá bom? Mas isso só quem está no treinamento que vai poder usufruir deste material, tá bom? Falar em treinamento, gente, tem muita gente, por exemplo, no YouTube, eu deixo lá fixado, sempre no primeiro comentário, dúvidas, os links estão na descrição. Então tem muita gente que fica me perguntando valor, perguntando formas de pagamento. Está fixado na descrição de todos os meus vídeos do YouTube, os valores e quais são as formas de pagamento. É só clicar lá, você vai ver. Se o preço atualizar como vai ser atualizado, ao passo que você entrar ali no link, você vai ver um novo preço, a atualização de valor, tá bom? Então, enquanto é isso, o gráfico rolando, vamos ver uma outra entrada aqui, para eu poder trazer para você algo bom. Não está num bom dia esses gráficos aqui, muito pavio, muita oscilação no mercado. Quando eu começo a ver essas movimentações aqui sim fora do comum, tá vendo? Isso aqui é muita volatilidade. Nem pense em entrar em mercado assim. Opções binárias, não. Opções binárias não faz parte disso. Tá vendo?
Isso aqui não faz parte de opções binárias. Ele pode buscar a tela em cima? Pode. Tá vendo? Isso não faz parte de opções. Esqueça isso, esqueça isso. O SD CAD, vamos ver o que pode acontecer com o SD CAD. Está numa região de correção, sim, mas também não é perfeita a região. É difícil achar um par de moeda aqui cambial que realmente mostre e fale assim, olha, está perfeita a região. Por exemplo, aqui, eu poderia pensar numa correção? Poderia, desde que o preço viesse a corrigir nessa região aqui, ó. Tá vendo? Essa região aqui ou essa região aqui. Então eu poderia pensar. Enquanto ela não toma atitude e fica deixando muita sombra assim, opções binárias, isso aqui é um risco. Olha isso aqui, ó. Isso aqui em opções binárias é um risco. Eu já expliquei para vocês sobre região, então é um risco, ó. Tudo isso aqui é um risco. Para que eu vou ficar correndo risco? Para que eu vou ficar me expondo? Ó, agora o preço já começou a fazer o quê? Uma demonstração de movimentação, que ele pode tomar uma atitude de mudança de valores, porém ainda ó, com muita volatilidade, muita movimentação. Então, enquanto ele não faz aquilo que parece saudável, vamos aqui para as moedas criptos, né? Vamos aqui para as criptos. Chegando em uma região que pode ser uma correção, demonstra um desejo aqui de correção, uma correção muito arriscada. Se eu for fazer uma correção aqui, ela é muito arriscada porque existem regiões aqui ó, que podem fazer o que? Segurar o valor. Mas pelo volume que entrou na região, eu vou arriscar. Sim, vou arriscar a entrada. Inclusive, ó, quando ela deu essa chicoteada, eu vou entrar com a minha taxa de stop já aqui, porque se ela fizer o que ela fez aqui em cima, aqui, com esse pavio, pelo que ela me mostrou, ela vai vir buscar novamente esse preço aqui embaixo. E aí então o nosso trade vai ser perfeito. A única coisa que eu tenho que fazer é o quê? Deixar o tempo correr, deixar o tempo passar, aguardar a movimentação que ela venha fazer de forma saudável, sadia e fazer uma entrada perfeita. Você tem que acreditar na sua análise. Você tem que acreditar naquilo que você vê o gráfico fazendo. E o que traz essa confiança? O que traz essa confiança é ter conhecimento técnico. Vamos lá, falta alguns segundos. Buscou, puxa, buscou só uma das taxas, né? As outras não foram calculadas. Sem problema. O importante é que sair positivo nessa região. Entendi o que o preço poderia fazer. Olha só esse pavio aqui nessa região do GBP. Então existem algumas regiões que ela possui uma dificuldade mesmo de continuar uma tendência. Então isso a gente tem que prestar atenção na hora que a gente vai fazer uma entrada de continuação de tendência. Porque se não tiver essa força de continuidade ou empecilhos de continuidade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar cuidado. Por exemplo aqui, ó, existe a possibilidade de continuação de movimentação de tendência. Porém, ela está encontrando dificuldade. O que eu vou tentar fazer? Vou continuar a tendência. Existe empecilho? Existe muito empecilho. Mas eu ainda acredito nessa correção. É o mesmo movimento que está fazendo o da moeda anterior. Ó, vou entrar com meu stop, igualzinho, é o mesmo movimento. Ela vai fazer aquele chicoteio porque ela está encontrando um empecilho. Agora, o que eu tenho que acreditar? Naquilo que o gráfico está me mostrando. O gráfico me mostra possibilidade de correção naquela região? Mostra. Então, é a mesma entrada em GBP/JPY foi que aconteceu na cripto. Eu tenho que aguardar agora a movimentação, é o mesmo gatilho de entrada, é na mesma região, é a mesma situação. Agora, o que eu espero? O que eu espero é que dessa vez compute todas as minhas taxas, que realmente ela venha com mais força do que aquilo que aconteceu na cripto.
Vamos aguardar. Infelizmente, novamente, não computou todas as minhas taxas, mas não tem problema. O importante é a positividade. Eu saber o que o gráfico está fazendo, eu entender como é que o gráfico se movimenta para entender o melhor gatilho. Então você conseguiu compreender, ó, onde eu tomei minhas atitudes aqui de entrada? No extremo das regiões do gráfico. É aqui que eu vou tentar fazer com que minha negociação seja o quê? Seja satisfatória. São nessas regiões que eu vou entender que o gráfico pode fazer o quê? Me mostrar que o meu risco é menor. Ainda está muito volátil o gráfico, por isso você vê o gráfico se movimentando dessa forma, muito rápido, muito, como se diz, eu penso uma coisa, ele faz outra. Olha essa cripto aqui também, ó, com muito pavio, deixa quieto, não quero. Vamos ver o Bitcoin? Vamos aqui ver o Bitcoin, ó, mostrando o que? Uma chance de continuidade de queda aqui, porém ele tem que me mostrar força. Tamanho muito pavio, não quero saber de gráfico com pavio. Vamos ver essa moeda aqui, EOS, é uma moeda muito legal de se tradar, só que também olha só quanto pavio. Gente, você começou a perceber que o mercado cambial e o mercado da cripto, ele é muito parecido, porém, o que acontece é que na cripto existe ainda muita especulação. Então você tem que observar e saber o que você está fazendo em cada ativo. Você tem que entender e observar a região em cada ativo para conseguir compreender o que realmente aquele ativo tem como respaldo técnico em sua movimentação, para que haja o quê? Uma movimentação saudável. O que eu vejo, por enquanto, é que as moedas de cripto em binárias, elas fazem a mesma movimentação cambial. Porém, elas sempre possuem uma volatilidade a mais. Então, enquanto você não tem a certeza e o entendimento de saber como é que se faz trades em movimentações dessa forma, pode se tornar um pouco difícil para você fazer alguns trades. E por que eu digo isso? Porque isso é comumente normal para quem está começando. É comumente normal para quem está começando, tá? Ó, veja essa região aqui, ela indo buscar essa região, ela pode já corrigir ali? Pode, mas é arriscado entrar numa correção depois de um candle desse, muito. O que é preferível? É preferível esperar o candle corrigir mesmo ou fazer uma movimentação correta. Por exemplo, agora, ó, eu posso fazer uma movimentação ou aguardar a sua movimentação? Óbvio que pode. Eu posso traçar uma linha de referência aqui para entender o que está acontecendo? É óbvio que pode. Tá vendo? Ó? Tracei uma linha de referência. Quero entender o que está acontecendo aqui nessa região. Será que ela pode fazer uma correção? Por enquanto, não me mostra desejo de correção nenhum nessa região. Então, se ela não me mostra desejo de correção, por que eu vou corrigir? Se ela fez fundo duplo, ela pode buscar o quê? Patamares maiores. Então, não tem o que se pensar aqui em correção também. Compreendeu? Então, vamos voltar lá para o mercado cambial. Apesar já de ter feito aqui várias entradas, eu quero fazer mais uma com você. Vamos voltar no nosso famoso EURUSD. Vamos ver o que ele nos apresenta. No que ele nos traz esperança. Ainda movimentação um pouco falha. Que eu digo falha, não vejo movimentos perfeitos. GBP-USD também não. EURO-JPY. Vamos ver o que o EURO-JPY. Ó, está fazendo uma busca na região. Aqui eu tenho que fazer uma delimitação de regiões. Busquei minha região máxima. Busquei um outro setor do canal. Busco um outro setor do canal. E busco um outro setor do canal. Quando eu abro
essa visão, você consegue entender o que eu estou falando. Olha só, os canais trabalhando. Posso pensar em uma correção nessa região? É óbvio que eu posso pensar. Cadu, mas ele não está em uma tendência de alta? Sim, ele está numa tendência de alta. Então você não pode pensar em entrar vendido nessa correção, numa correção. Por que não? Se ele me mostra que é um momento de correção, essa é a graça das binárias. Você entender que existem momentos que o gráfico pode corrigir e que você pode fazer essa correção. Porém, você está entendendo o que está acontecendo? Ó, ele veio buscar até lá, até a máxima daquela região, está ainda naquela região, olha a força repugnando o movimento. Então, pronto. Ah, perdi minha entrada? Claro que não. Eu simplesmente, na minha oportunidade, eu não fiz a entrada. Tá? Deixa passar. Estamos chegando próximo a um horário de número inteiro que eu já acho muito arriscado, então deixa essa entrada para outro setor. É assim que se faz trades, tá? Cabeça no lugar, olhando o que está acontecendo. Olha o gráfico buscando a região. Chega aqui. Dificuldade de continuar o movimento. Olha que interessante. Euro GBP. Pode buscar mais? Abaixo? Pode. Olha só. E agora? Ele vai corrigir ali ou não? Naquela região. Vamos arriscar? Uma entrada aqui? Vou arriscar. Arrisquei. Só espero que minha entrada tenha sido perfeita, porque senão eu vou terminar com loss aqui. Não quero terminar com loss, né? Vamos fazer uma sequência bonita aqui. Então, olha só. Eu olhei como que o candle fechou ali naquela região? Não. O que eu olhei? Eu olhei a região como um todo. Eu olhei o movimento gráfico como um todo. O que eu precisei para fazer essa entrada? Entender o que o gráfico está fazendo. Monitorar a movimentação gráfica e entender o que ele é capaz de fazer. Agora eu aproximo para você ver a entrada. Ali. Eu sei que muitos de vocês entrariam vendido nessa região, porque achando que ia acontecer um rompimento, porque aquele candle fez uma sombra gigantesca anterior. Não. O que é isso? É não entender de movimentação gráfica. Por que você faz entradas erradas? Porque você não entende a causa do movimento. Você não entende o porquê do movimento. Então o que acontece? Nossos alunos, eles trazem o entendimento para você. Não preciso eu ficar falando. Olha aqui o nosso aluno. Boa noite, mestre Cadu. Mais um dia de meta batida. Lembrando que só faço minhas operações em OTC, porque durante o dia eu trabalho. Só tenho a agradecer pelo seu treinamento. Está mudando vidas. Então quem acha ou quem quer saber se estudar análise gráfica OTC dá certo, tá aí nosso amigão e aluno respondendo para você. Vamos tirar outra dúvida? Mini índice, o que eu aprendo com você em análise gráfica? A gente opera outros mercados? Olha aqui, mini índice. Boa noite, professor. Cada módulo do seu treinamento que vou avançando, mais conhecimento vou adquirindo. E cada vez mais resultado positivo. Mais uma vez, só tenho a agradecer ao resultado dele no índice de hoje, Tá? Perfeito. Perfeito. Por quê? O que depende de você ser alguém consistente ou vitorioso no mercado, seja de opções binárias ou qualquer outro mercado de trade? Consiste em você assimilar o ensino passado através do treinamento ou aqui do YouTube e saber aplicar as técnicas de forma correta. Simples. Olha o nosso aluno aqui, mais uma entrada na Ethereum, só gratidão ao grande professor Cadu. Critérios de entrada, aumento de volume, tal. Só treinamento Hunter faz isso. 2-0 agora à noite, depois da aula do YouTube, Ele é do nosso treinamento fechado, mas ele assistiu a aula do YouTube, foi pro gráfico e já angariou lucros. Vamos ver para um outro aluno aqui, só para você entender, Cadu,
achei que ia demorar a te dizer isso. Não sei se é por todo dia. É chuva de win. Graças ao seu curso, mas eu abro o gráfico e consigo bater o olho sem mesmo traçar linha. Cara, eu tô brabo demais, olha isso. Aí ele me manda um histórico dele, aí ele me manda falando da onde ele saiu, qual o valor que ele chegou. Realmente, tá voando, tá voando. Mas por que o aluno entende isso? Por que o aluno consegue entender isso? Porque, gente, no mercado de trading existem regiões que podem ser feitos gatilhos de entrada em suporte e resistência. Então vamos lá para o nosso quadro. Vou trazer aqui alguma coisa a mais para vocês. Então existem regiões que são gatilhos de entrada. Se o gráfico ele está caminhando, fazendo movimentações, independente do que está acontecendo no gráfico, eu procuro por regiões onde pode me dar entradas em suporte e resistência. Essas entradas acontecem toda hora? Depende. Tem gente, por exemplo, que pergunta para mim assim, Cadu, é normal eu ficar meia hora, uma hora na frente do gráfico e não achar entrada? Se a pessoa ficar à frente de apenas um gráfico, pode ser que sim. Agora, se ela faz como eu fiz aqui, vai abrindo um gráfico, depois abre outro gráfico, depois outro gráfico, e procura entender toda essa movimentação e ter uma assertividade, aí ela não vai demorar muito não. Mas o que acontece? Eu sempre vou procurar o quê? Os gatilhos de entrada em regiões de extremidades do gráfico. Não tem outra alternativa, porque são regiões onde existem brigas dos grandes. Eu não sou alguém grande no trade, eu sou do varejo. É isso que você tem que entender. Então, aonde eu vou encontrar esses gatilhos de entrada? Os gatilhos de entrada, eles acontecem sempre nas extremidades gráficas, nas regiões de extremidades. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter paciência, entendimento, que eu tenho que aguardar o gráfico nessas regiões para fazer as minhas entradas. Ah, Cadu, mas que estratégia é essa? Já falei para vocês que estratégia não funciona, e sim técnica. Quando você conhece as técnicas, conhece dividir o gráfico em parâmetros, consegue entender que o gráfico ele trabalha por setores. Quando você estuda cada setor do gráfico, cada entendimento de movimentação, cada ação técnica que ele faz, você então olha o gráfico, parece uma obra de arte aqui, né? O que eu acabei de fazer foi um mapeamento gráfico do gráfico. Então eu sei aqui em azul a sua movimentação, eu sei as extremidades aqui em amarelo e eu sei a divisão dos grandes canais aqui em vermelho. Pronto, basta eu agora me aproximar do preço e buscar o entendimento do que ele quer fazer. Então você só consegue entender e fazer esses gatilhos de entrada ou realizar gatilhos de entrada assim, como você pode imaginar, nessas regiões de suporte e resistência, de forma satisfatória ou de forma correta, quando você entende toda essa movimentação da causa do preço. Porque o preço, ele não vai sair da região X e vai para a região Y por acaso. Ele não sai do Y e vai para o W por acaso. Ele não sai para o W e vem para a região P por acaso. Ele não sai da região P e vai para o Z por acaso. Existe uma causa. Então o preço nem sempre nos diz o porquê. O que vai nos dizer o porquê é toda a movimentação em todo o contexto. E é isso que você tem que entender. Quando alguém pergunta o que a gente estuda no treinamento, a gente estuda realmente como o gráfico funciona em cada setor. Tanto é que você viu o que eu fiz aqui. O que eu fiz aqui? Eu sei que o gráfico está trabalhando nessa região, eu sei que o gráfico divide em regiões. Olha aqui as regiões divididas. Eu não precisei de muito para tomar minha atitude de correção ali. Eu sei que ele está fazendo. Ah, Cadu, mas eu posso diminuir aqui? Pode. Eu posso diminuir aqui? Pode. Olha aqui. Quando eu faço isso aqui, parece que fica fácil para você, né? Parece. É fácil? Fácil não é. É simples. Simples também não é.
mas você pode transformar aquilo que é complexo em simples quando você entende, através de um método de ensino, de estudo, a como aplicar toda essa gama de conhecimento para os resultados satisfatórios. Então, se você quer achar os tais gatilhos de entrada, procure as extremidades do gráfico, procure as regiões de ouro do gráfico para você fazer as suas entradas, tá bom? Assim como os alunos estão aqui, eu trago esses testemunhos para você, você pode ser um deles. É só entrar no link abaixo aí, treinamento com super desconto, e você pode fazer parte desse time vitorioso aqui, não só em opções binárias, como os mercados que existem por aí. Tem alguma dúvida em relação a isso? Você pode entrar lá no meu Instagram, @CaduRinaldi, e tirar todas as dúvidas, que é um livro também, um e-book de forma gratuita sobre os 16 padrões de Kendall de correção. Entra no link abaixo que está na descrição do meu Telegram, entra lá no Telegram e no cabeçalho do Telegram, onde vai falar sobre o canal, está o link para download. Aí é só clicar e fazer o download aí no seu celular ou no seu computador, tá bom? Nesse canal do Telegram também é onde eu passo todas as informações, todos os links de aula, tudo que vai acontecer, quando eu faço live ou não faço live, as informações de atualização, do treinamento e tudo mais, eu passo tudo no canal do Telegram, que é a forma mais rápida de eu me comunicar com você, tá bom? Então, te vejo numa próxima aula, um grande sábado à noite aí para você, até amanhã, fui!